próprio Evangelho. Jesus, ele fala: toda autoridade me foi dada. Mas o próprio Deus quis partilhar a sua autoridade conosco e deu autoridade a você, papai e mamãe, para cuidar da sua família. Deu autoridade para todos nós no trabalho executarmos uma profissão com dignidade. Nos deu a nós padres, aos ministros do altar, condições de executarmos o nosso papel no ministério de serviço a Deus e assim por diante. É o próprio Deus que nos dá essa tarefa. Então aqui nessa terra ninguém tem autoridade plena. Agora a autoridade, diga-se, fica de acordo com a função de cada um. Como temos os nossos médicos que cuidam dos nossos idosos e doentes, que têm autoridade para isso, que estudaram para isso. É claro, como hoje investiremos os nossos cerimoniários, a autoridade que me foi dada pelo bispo para poder fazê-lo em nome dele, que não pode estar aqui, não pôde estar aqui, e assim por diante. Segundo ponto é que essa autoridade se manifesta na igreja. Primeira leitura. O que Jesus pede em Lucas, ao escrever o Atos dos Apóstolos, foi primoroso. Jesus escreve, ou melhor, Lucas escreve que Jesus dizia: olha, permaneçam na comunidade, permaneçam em Jerusalém. Vocês já foram batizados, o batismo já receberam na graça, com a água. Porém, vocês serão batizados no Espírito, confirmados no Espírito, como é o nome certo na tradução do grego. Confirmação e crisma é a mesma coisa. Só que crisma é uma palavra latina. Ela não vai aparecer na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita em latim. Ela foi traduzida dos originais, aramaico, hebraico e grego, já quase na Idade Média, quase no descobrimento do Brasil, em torno de 1100, 1200. E São Jerônimo, ele elencou tudo isso, formando um livro para nós. Mas, originalmente não era em latim. Então não tinha esse termo, como não tem esse termo crisma. O termo é a confirmação, que no fundo é a mesma coisa. Como o latim era a língua oficial da igreja naquela ocasião, a tradução saiu em latim. Mas os originais, lá no grego, já falam bem claro. Então muitas pessoas não querem fundamentos. Onde é que está o crisma na Bíblia? Capítulo 1 do Atos dos Apóstolos. Para nós que somos católicos e lemos o Atos dos Apóstolos, ótimo. Mas tem pessoas que preferem não ler, não entendem. Alguns católicos e os protestantes. Eles fazem uso de outros livros, mas o Atos dos Apóstolos fica de lado, porque ali que fundamenta essa é a história da igreja. E na igreja primitiva Jesus pedia: permaneça na comunidade, que vocês vão ser revestidos para isso. A igreja nasce definitivamente aí. Alguns teólogos falam que a igreja nasceu com o nascimento do Cristo, que dividiu a história em duas, antes dele e depois dele. Outros teólogos falam que a igreja nasceu quando Deus deu autoridade a Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Então, os grupos de teólogos não entram muito em acordo no tempo exato do surgimento da igreja. Mas eu prefiro ficar com outro grupo que fala que surgiu no dia de hoje. Por quê? Subindo aos céus, Jesus deixou na terra as suas autoridades que dessem continuidade à igreja que ele estava criando e que foi ali oficializada. Ide por todo mundo, batizar e pregar. Traduzindo, aí está a obra inicial da igreja, e através desse mandato os apóstolos saíram, cada um na sua direção, os 11. Agora olha que detalhe interessante, né? Os 11 estavam lá, Jesus falou isso, ainda assim alguns duvidaram. Versículo 17 do Evangelho. Se eu perguntasse agora, 100% de quem está aqui na igreja tem plena confiança na Eucaristia? Não, tem alguns que duvidam. 100% tem confiança na igreja? Não, tem alguns que duvidam. Acho que a igreja devia melhorar aqui, corrigir ali, ajeitar lá. Tem gente que adora o jeitinho, né? Então, Deus não é assim. Então, ainda hoje tem pessoas que duvidam. Duvidam da autoridade do bispo, da autoridade do Papa. Quantas pessoas estão questionando a autoridade do Papa em alguns problemas, né? Como temos aí o aborto, achando que o Papa não deve se envolver nessas coisas, os bispos, com relação à política, tantas outras situações. Agora a nossa igreja não é uma igreja de achismo. Eu acho, eu penso. Não. A igreja tem a sua autoridade dada pelo Cristo e nós temos que imitar o seu gesto, agir como ele agia. Essa é a realidade, agradando ou não. Jesus não agradou todo mundo, então não é o Papa que vai agradar, e menos ainda o Padedinho, né? Mas nós temos que procurar ser fiéis, e a fidelidade é que é a mola mestra.
Aí vem de novo a primeira leitura. Ela traz pontos que vale a pena depois vocês lerem em casa, ou melhor, relerem em casa, para aprimorar toda a reflexão. Durante alguns dias, 40 dias, Jesus apareceu. Traduzindo, fundamenta-se a quaresma. Durante 40 dias, nós meditamos a palavra de Deus para ter definitivamente a sua ressurreição, que hoje começa a ser concretizada na ascensão ao céu para quem vive o Espírito Santo, coisa que acontecerá no próximo domingo. A igreja até fez, junto com a ONU, hoje começa a nossa semana da oração pela unidade. E hoje é o Dia Mundial da Comunicação Social. Deus assim se comunicou conosco e os meios de comunicação estão aí para também nos comunicar. Que os meios de comunicação possam então comunicar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é sincero para a nossa edificação. E não fazer o que está fazendo, né? Divulgando notícias por aí que até assustam a gente. Todo mundo está alarmado aí com algumas coisas, né? Então, para que alarmar, meu Deus? Não é por aí, mas tem gente que adora fazer essas coisas, adora fazer confusão, né? Fico olhando, por exemplo, essa última notícia que saiu na internet sobre a questão da febre maculosa que está aí assolando a nossa região, não sei o quê. Meu Deus, para que tanta alarme? Tem gente preocupada, mandando recado, não sei o quê, perguntando coisas. Eu não sou especialista na área, não posso dizer muita coisa não. Mas é aquela história, para que ficar alarmando as pessoas com coisas que podem ser combatidas? Eu não sou autoridade para cuidar dessa área, não. Quem dera eu pudesse fazer alguma coisa, né? Mas não cabe a mim. Então a igreja tem o seu papel. Aí vem um pouquinho mais a leitura. João batizou com água. Olha, versículo 5 da primeira leitura. João batizou com água. Jesus pede que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traduzindo, se batiza com água e na fórmula trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esse batismo é válido. Pelo direito canônico, são 8 igrejas que batizam validamente, sem discussão. Agora, tem algumas igrejas que batizam e nós duvidamos da eficácia. Por quê? O batismo não é na fórmula trinitária, mas tem a intenção trinitária. Se tem a intenção do pastor, da pastora, de quem lá faz o batizado, se é feito com água em nome de Deus, a gente pode até confirmar ou completar o rito. Mas tem lugares que não batizam validamente, porque não batizam em nome de Deus unitrino. E aí o batismo não é válido. Essa pessoa, se vier para a igreja católica e quiser comungar, tem que fazer o batismo de novo. Por quê? O batismo de novo não, perdão, porque primeiro não existe, né? Então, se não batiza em nome da Trindade, como pediu Jesus, e usando água, não tem batismo. Como tem batismos por aí, se vocês não sabem, que não tem uso da água. Então, não é só a fórmula trinitária. É o caso da Umbanda, o caso da Quimbanda. Está claro? Então, não usam água. Então, não é válido de forma alguma. Temos que fazer o batismo acontecer se a pessoa vier a participar da nossa igreja e quiser comungar. Está claro? Quem tiver alguma dúvida, depois procure um direito canônico para dar uma olhadinha. Quem tem acesso à internet, melhor ainda, que lá já tem tudo respondido em todas as igrejas elencadas. Mais à frente, no versículo 7, Jesus responde da seguinte forma: não cabe a mim saber os tempos e os momentos. O Pai tem a sua própria autoridade, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para que vocês sejam minhas testemunhas. Aí é que vem a grandiosidade da nossa fé, e é com essa grandiosidade que me serve. O Espírito Santo vem para fazer com que nós possamos ser testemunhas do Senhor. Testemunhas na família, testemunhas no trabalho, testemunhas no lazer e principalmente na comunidade. Por isso alguns dão o seu testemunho, como vocês estão vendo aqui no altar, que está rico de ministérios variados. Outros dão testemunhos se engajando nas pastorais, nos movimentos. Cada um dá o seu testemunho de acordo com aquilo que tem condição de fazer, de acordo com o seu carisma. Mas o testemunho é fundamental. Por isso Jesus falou: ide por todo mundo e ensinar as pessoas a observar tudo o que ordenei. Jesus não abriu mão, não é para observar algumas coisas. Eu vou observar alguns mandamentos, outros não. Está errado. Ou você observa ou você não observa. Não se ama pela metade. Eu vou casar, mas eu quero morar na minha casa, você vai morar na sua. Se casar não dá certo. Eu quero trabalhar,